Muito bem, está começando Cuidar Não É Educar. Eu sou Arthur Gubert, junto comigo aqui, Júlio Valls. Tudo bom, Júlio? Como é que está? Tudo bem, Arthur. Hoje é o nosso primeiro programa. Nosso primeiro episódio, exatamente. Cuidar Não É Educar. Esse podcast que você vai entender na medida que a gente for batendo papo. Aliás, o episódio de hoje é um episódio pra gente falar sobre esse tema, pra gente falar sobre essas duas palavras, porque de cara, assim, eu tenho certeza que tem muita gente que já tá fazendo perguntas, né, Júlio? Com certeza. É um tema, uma frase provocativa. Cuidar não é educar, porque em geral a gente aprende que educar é a tarefa fundamental que os adultos têm em relação às crianças. Então, resolvi dar uma apimentada nessa uma provocada nessa conversa, para que a gente possa observar aspectos que em geral ficam ocultos ou desapercebidos na relação dos adultos com as crianças. A nossa série vai ser sobre isso. A gente vai destrinchar esse assunto sob as mais diversas lupas possíveis. Sempre em cima do livro Cuidar Não É Educar, do Júlio Valls, que eu tô aqui com ele na minha mão, a edição do autor, a primeira delas, com o luxo de uma dedicatória, inclusive, e que tá linda a impressão, além do formato físico, você encontra também em Kindle. E lembrando, né, que esse podcast tem dois parceiros muito legais que se conectam diretamente com o nosso tema. A Rede Sinodal, que educa cuidando, né? Acho que a gente pode dizer, claro, a gente vai explicar o significado dessas palavras, mas a Rede Sinodal, uma rede que leva a educação, essa pedagógica, dessa etapa da vida das pessoas muito a sério. Inclusive, eu sou aluno da Rede Sinodal e só tenho boas memórias da minha época de estudante de Rede Sinodal. Então, um beijo pra turma toda lá. São amigos nossos aqui do Cuidar Não É Educar e vão estar presentes com a gente em todos esses episódios. A gente vai falar deles ao longo da série também. E Moinhos de Vento, o hospital. Se a gente tem educar fazendo a frente junto com a Rede Sinodal, tem alguém que cuida melhor do que a gente, do que o Hospital Moinhos de Vento? Talvez esse verbo esteja na personalidade dessa marca que há tanto tempo cuida da saúde das pessoas. Então, é muito bom e nos deixa muito feliz, né, Júlio, ter essas duas marcas apoiando esse podcast aqui. Com certeza, e é um apoio quase que natural. Conversando com eles, nós gostamos do projeto, gostamos da ideia, e a ideia do cuidar é uma premissa das duas entidades, vamos dizer assim, né? Então, eu realmente fiquei muito lisonjeado e satisfeito, e tu e a Mínima, de poder ter esses parceiros nessa caminhada que sabe lá quanto tempo vai durar. Vamos começar por aí então, justamente nessa provocação que tu faz com o título do livro, que é o título do nosso podcast. Júlio, por que é que cuidar não é educar? Sabe que quando eu comecei a pensar esse assunto, eu vou me remontar com uma data específica, 1986, faz tempo. Quando eu comecei a minha atividade clínica, o primeiro caso da minha vida, é engraçado isso, o primeiro caso que eu atendi, que foi numa clínica para dependente químico aqui em Porto Alegre, um menino me foi trazido pelo pai por terem descoberto maconha no quarto dele, no armário dele, deu aquele rebu, meu filho é um viciado, e levaram lá para a clínica, e conversa vai, conversa vem, avaliamos tudo, a situação, vimos que não era um caso grave, nem de internação, nem de uma doença mental estabelecida que precisasse acompanhamento psiquiátrico, então esse é um processo psicoterápico normal. Quando chegou no terceiro mês, um dia bate na porta da clínica, era uma clínica que atendia pessoas de baixa renda, então eu mesmo acabei atendendo a porta, estava o pai do menino com um pau enorme, tentou me bater. Consegui fechar a porta e chamei a brigada. Veio a brigada lá e tal, o homem estava muito bravo, Arthur, e queria me machucar mesmo. E era contigo a coisa? Era comigo a coisa, porque eu era o psicólogo do menino dele. E aí a brigada deu uma acalmada no rapaz, né, no homem, e aí ele disse assim, mas eu quero falar com o senhor, e o pessoal da brigada disse, o senhor aceita falar com eles? Eu aceito, só que um de vocês peço que entre junto na sala, porque eu não sei do que se trata. Então o homem entrou, e eu perguntei para ele, o senhor tá bravo com o quê?
Dizer assim, eu estou muito brabo com o senhor, porque o senhor está criando dentro da minha casa um menino insubordinado. Como assim insubordinado? Eu trouxe meu filho aqui para ser tratado do uso da dependência da maconha dele, e ele agora está me dizendo coisas que eu não aceito que se diga para um pai. É mesmo? O que ele está lhe dizendo? Ele está dizendo que eu tenho que parar de beber e debater na mãe dele, senão ele não vai parar de usar maconha. Onde o senhor já se viu, doutor? Como é que um filho pode dizer isso para um pai? Quando ele me disse aquilo, Arthur, eu fiquei chocado. O menino mostrando saúde, quer dizer, o senhor tem que parar de beber e parar de agredir a mãe, e o pai ficou ofendido com isso. Bom, no final das contas, ele tirou o menino do tratamento, nunca mais soube desse rapaz, né, e foi embora. E aquilo ficou na minha cabeça. Como é que pode um homem de 40 anos, primeiro, se revoltar com uma verdade? Segundo, querer agredir alguém que está ajudando o filho dele. Terceiro, achar que isso é mal educação. E gerado por um terceiro. Sim, caso, exato. Né? E aquilo não me saiu da cabeça. Olha, aquela situação foi me fazendo pensar muito. Até que um dia eu descobri um autor chamado Arnaldo Raskovski, que é um psicanalista argentino, que já faleceu, que escreveu muito o tema do filicídio. Filicídio é pais matando seus filhos. Pais matando os filhos, Isso. Tal qual patricídio, matricídio, filicídio. Filicídio, pais matando filhos. E aí eu fiz a conexão. E comecei a me dar conta, nos jornais, todos os dias ia aparecendo morte de filhos por parte de familiares. E eu comecei a ler o livro e comecei a me dar conta que na história da humanidade existe filhos que são oferecidos aos deuses para serem mortos para expiação, para acalmar o nervosismo dos deuses. Enfim, nas diversas culturas humanas existe essa figura mítica ou religiosa de que um filho tem que ser morto ou uma criança tem que ser morta para acalmar a ira dos deuses, né? A própria história do cristianismo, Deus, agora não quero falar no sentido teológico, falar no sentido antropológico, né? Deus envia um filho para ser morto, para salvar. É interessante isso, se a gente não olhar pela ótica teológica, mas pela ótica da relação de adultos com crianças, os filhos serem colocados nessa posição de que eles têm aí para salvar e podem ser mortos. Bom, então, em cima disso, eu comecei a perceber no consultório, nas conversas familiares, dos amigos, o quanto que tem de tensão na relação entre adultos e crianças. É de pequeno que se desentorta o pepino. Por exemplo, frases desse tipo: se eu não bater nele, ele nunca vai dar certo, ele não tem limite, e se eu não fizer alguma coisa agora, ele vai ser um bandido um dia. Enfim, tem na cultura, querendo ou não querendo, tem na cultura, se a gente for olhar com calma, um sentimento de que existe um perigo surgindo dentro de uma criança, se um adulto não consertar ela. Certo. Não sei se é bem essa expressão, mas acho que as pessoas entendem. Eu acho que eu tô te entendendo. Eu acho que tem um medo e tem uma tentativa de transformar aquela criança em adulto o mais rápido possível, onde ele conhece os seus limites, sabe o que pode e o que não pode, né? Uma coisa de preparar para a vida, né? Mas por medo de que ele seja um potencial delinquente. Certo. Tem isso na cabeça. Tem sim. Né? Por exemplo, um bebê está mamando no peito da mãe e os dentinhos estão nascendo. E o bebê está explorando e, dá uma mordida no mamilo da mãe. A mãe sente dor. Uma mãe cuidadora, ela vai sentir a dor, vai tirar o bebê do peito e vai conversar: olha, escuta, isso aqui é meu, isso aqui dói, tu não pode fazer isso, não sei o quê. E uma mãe não cuidadora, mas educadora, vai dar um castigo ou bater na criança. Perfeito. Porque ela vai receber a ação curiosa da criança como algo contra ela. Algo a ser corrigido. E contra ela. Certo. Entende? A gente, como adulto,
se confunde ou cria uma atrapalhação, para usar um termo comum, que a ação da criança pode ter embutido algo de perigoso. Isso eu acho que é universal. A gente pode ir para qualquer cultura, qualquer lugar do mundo, daqui até a China ou a Austrália, a gente vai perceber que tem um grau de tensão entre adultos e crianças. E reciprocamente, as crianças também têm uma certa desconfiança com os adultos, como é que o pai vai chegar, como é que a mãe vai estar, o humor deles e coisas assim. Mas essa tensão nunca vai embora, né, Júlio, nas relações, né? Especialmente dentro de uma família, né? A teia de uma família é tensionada o tempo inteiro, né? Família é tensão. Eu acho que se a gente for honesto, a gente tem que aceitar essa ideia. Não, e tensão, vamos lá, o que significa tensão? É você esticar, mas não necessariamente romper, né? Ao mesmo tempo que também não é deixar frouxo, é manter uma corda esticada. A tensão, ela é presente e não precisa ser necessariamente pejorativa nesse caso, né? Mas ela pode ser assustadora. Porque se a gente imagina que família é um lugar de calmaria, a ideia de tensão é assustadora. Mas não é mesmo lugar não de calmaria. Família não é um lugar de calmaria, né? Deve ser por isso que a gente, quando almoça em família domingo, bebe bastante para poder não brigar logo. Bebe muito. Pô, e nesse contexto, onde a palavra educar, que está aqui empregado no podcast com esse conceito de agir contra uma criança que está agindo contra mim, ela realmente não serve, né? Numa relação de tensão é necessário muito mais o cuidado. Não é mesmo? É verdade. Eu me lembro de uma imagem do Nietzsche sobre o escultor, que é mais ou menos assim, que o escultor tem o martelo e o formão, e ele está batendo na pedra e faz surgir da pedra uma imagem. Lá dentro daquela pedra bruta, do mármore, tem uma Pietà, do Michelangelo. Tem uma Pietà. E o escultor vai tirando os excessos para surgir a pedra. Eu diria que cuidar é isso. Cuidar é lapidar, mas é tirar de dentro uma obra de arte. Não é moldar. É tirar o que não permite aparecer a obra de arte. Talvez essa seja uma imagem bonita. É bonita a imagem mesmo. Cuidar e educar. Cuidar quer tirar aquilo que esconde a beleza. E educar quer fazer a moldura, enquadrar. Imagina que, como nós estamos falando sobre família como uma tensão, cada pessoa dentro de uma casa é um ser próprio. É um indivíduo único na natureza. O Montaigne já dizia isso. E cada um bebê, o menino que está crescendo, uma menina que está crescendo, o pai que está evoluindo na vida profissional, a mãe que também está evoluindo profissional, ou que se tornou mãe, todos eles têm características pessoais de expansão e crescimento. E tem disputa. Também se quer ser melhor que o outro dentro de casa. Isso também é um tipo de tensão que existe dentro de uma família. A criança não quer comer. Os adultos entram em pânico. Mas ela não quer comer, muitas vezes, porque ela quer marcar a posição do jeito dela. Então, essa conciliação, como que eu vou conciliar uma criança que não quer comer, que a gente pode entender como birra, como também pode ser, eu vou me posicionar para dizer eu gosto desse jeito, que a gente não se ofenda com isso, mas também não deixe de dar comida. Pois eu vou falar uma obviedade aqui, assim, né? Por favor, Júlio, não fica bravo com a minha ignorância, com a minha forma leiga de me posicionar, mas vamos lá, né? Só tem uma parte que é capaz de tomar a frente dessa tensão, que é o adulto, né? O adulto, teoricamente, é o que deveria ter mais condições emocionais e cognitivas de poder achar um jeito de não tomar essa atitude como uma forma literal de oposição, de contra o adulto, de não sei o quê. De entender, ele tá tentando se manifestar do jeito dele, a hora que ele tiver fome ele vai comer. A gente não precisa tomar todas as atitudes da criança, ou quase todas, como se fosse uma implicância com o adulto. Em geral, são manifestações de quem quer se posicionar e mostrar, eu existo, eu tenho um jeito, o teu jeito não é o meu jeito.
E por isso que é muito difícil um convívio em família, porque é uma proximidade, os amigos se dão bem, porque eles não se veem eles nunca. não se veem diariamente, 24 horas por dia, não acordam junto, não dormem junto, eles não têm que dividir nada a não ser o afeto. O adulto com a criança não tem que dividir só o afeto, tem que dividir um espaço de seres que querem crescer e competem. Existe competição dentro da família. Tem uma passagem no livro, bem no comecinho ali, no primeiro capítulo, se eu não me engano, onde tu fala uma coisa que eu li e que me deixou muito pensativo, que é, tanto a criança quanto o adulto nunca tiveram a idade que tem, né? Ambos estão aprendendo naquele momento. É bonita essa imagem. É interessante isso, porque bonito. isso coloca em uma certa posição de igualdade aqueles dois serzinhos ali, né? O adulto e a criança. Então, quando a gente olha para uma criança e pensa, pô, ela é imatura, ela tá agindo para marcar posição, o adulto, por sua vez, também tá num momento de aprendizagem ali, né? Claro. Essa imagem, até quero fazer uma referência do Dr. Paulo Guedes, a quem eu dedico esse livro. Ele uma vez me disse, Júlio, a gente tem que entender que eu, quando tenho 60 anos, eu não sei viver os 60 anos. Eu tenho que aprender a viver os 60 anos. As minhas limitações, eu não posso mais jogar futebol como jogava, meus hormônios já mudaram, glicose não é mais a mesma, eu já tenho pressão alta, eu tenho que aprender a conviver com isso. E uma criança de 6 anos nunca teve 6 anos. Então, eu e ela, nesse sentido, somos iguais. Seres que não viveram a idade que têm, que precisam aprender a viver a idade dela. Eu acho essa imagem libertadora. Ela é libertadora, porque daí eu vou começar a entender que eu não sou melhor que a criança. Perfeito. Eu apenas tenho 60 anos. Mas não é, eu sei mais dos outros 59. Sim, e é uma imagem, e é um pensamento conectado ao cuidar, porque aí tu assume coisas, né? Tu assume uma transitoriedade, tu assume uma inexperiência, tu assume um aprender juntos que é absurdamente contrário a essa coisa professoral do tu não pode fazer tal coisa, ou, sei lá, a punição que se impõe sobre uma criança quando ela faz algo que desagrada. Porque realmente é libertador, né? Estamos todos aprendendo, a criança e o adulto. A gente tem que ter uma ideia de que todos nós nos atrapalhamos. As crianças se atrapalham no seu desenvolvimento e os adultos se atrapalham no cuidado com as crianças ou na educação das crianças. Nós nos atrapalhamos, nem sempre temos certeza do que temos que fazer, quando fazer e o que fazer. A gente tem dúvida, na hora de ter que resolver tensões, às vezes a gente não sabe o que fazer. Não sabe mesmo. De posse dessa ideia de que eu não sei bem, pode ser que eu tenha mais liberdade para pensar. Agora, eu preciso aceitar de que o meu filho, ou a minha filha, ou o meu aluno, a minha aluna, ele está em crescimento, em expansão. Tem coisas que ele não sabe ainda e que eu já sei. Mas o fato de eu saber não me torna melhor, é porque eu já passei por isso. Eu posso ensinar, eu posso mostrar, eu posso, digamos assim, dizer, olha, calma, não é bem assim. E às vezes a criança ou o adolescente dizer, não, eu sei do meu jeito. Se estabelece a tensão. Então, como que a gente pode, como adulto, não perder a capacidade cuidadora e lidar com um ser em crescimento? O Winnicott dizia isso, que é um psicanalista inglês, manter-se vivo. Ele usava essa expressão, manter-se vivo. Como que eu vou continuar me manter interessado no meu filho ou na minha filha que mordeu o meu seio? Como é que eu vou continuar dando de mamar no peito e ele me mordeu? Então, o adulto, isto é cuidar, manter-se interessado apesar do que aconteceu. Manter-se interessado quer dizer manter-se vivo. Vivo quer dizer com disponibilidade de existir, de vivência, de não dizer, não te quero mais. A gente às vezes até pode dizer isso, mas lá dentro manter a chama da alegria de poder sentir uma criança aprender. A alegria de sentir uma criança aprender permite um adulto viver melhor. Porque quando ele não sente mais a alegria de ver o filho, a filha, uma outra criança aprender,
é porque ele ficou pobre. E ele deixou de manter-se interessado na infância. Na infância dele, provavelmente, também. Pergunta difícil agora, tá? Como é que se fazem bons cuidadores? Que tipo de atenção as pessoas deveriam ter no dia a dia para não esquecer disso? Porque me parece ser muito fácil essas tensões vencerem no dia a dia, corrido, de problemas, de estresse. Como manter essa luz ligada, assim? Complicado, né? Eu acho que ela é mais complicada para quem sente que a vida é uma competição, pura e simplesmente. Se a gente imagina que a vida é uma competição, aí tu tem que... Aí, mas esse desarranjo ele vai aparecer em tudo, né? Vai aparecer em tudo, né? É então, verdade. se eu sei que eu gosto do meu filho, que eu gosto de criança, que eu gosto da minha infância, e mesmo que eu seja uma pessoa mais intolerante, eu tenho um mau humor, ou não sei o quê, mas pelo menos eu possa perceber quando eu não estou bem. E não imaginar que eu não estou bem por causa da criança. Quer dizer, eu tive um dia difícil no meu trabalho, eu tive um dia muito difícil no meu trabalho, eu estou engasgado, o cheque especial estourou, o cliente não pagou, o funcionário não sei o quê, ou quebrou o caminhão, ou sei lá, qualquer coisa que aconteça, ou fiquei doente, eu preciso perceber que eu não estou bem. Aí eu chego em casa, pelo menos eu já sei, eu não estou bem, gurizada, é o seguinte, ó, o pai hoje tá com os cornos virados, é melhor a gente não conversar muito, porque senão eu vou brigar com vocês. Só dizer isso já liberta o cara para brincar. Agora, se o cara faz de conta que tá bem, mas não tá bem, ele vai se irritar até com a própria sombra. Com a própria sombra dele. É uma coisa complexa, mas ao mesmo tempo não é, né? Assustadoramente simples. Talvez por isso que a gente não acredite. Porque é simples, mas para isso a gente tem que usar da verdade consigo mesmo. Eu não estou bem. Eu briguei hoje com a minha mulher, ou ela brigou comigo. Não estamos bem, gurizada. Então, dá um tempo, vão para o quarto, ou o pai vai para o quarto e vocês ficam aqui, ou a mãe, porque senão a gente começa a se confundir e a dizer, eu não estou bem por tua causa. E não é verdade. Não é verdade. Eu não estou bem porque eu não estou bem. Então a tua pergunta ela é difícil porque exige da gente uma liberdade com a verdade emocional, que nem sempre a gente tem. Se a gente quer ser superior aos filhos, a gente não vai falar a verdade. Você até ele pode dizer, pai, mas por que tu não está bem? Ah, por causa disso. Pai, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma bola. Ah, como que eu vou jogar bola? Tu não vê que eu estou cheio de problema? O guri está te dando a solução, Arthur. Sai desse pensamento maluco e distensiona, vai jogar uma bola. Não, mas ele não quer aceitar a solução simples que uma criança está dando. Quando a gente está estudando muito, por exemplo, vestibular, o cara tem que sair, parar para ir jogar bola, fazer exercício, vai para academia, ou vai nadar, ou vai caminhar, faz alguma coisa. Não, o cara quer ficar ali 20 horas por dia, o cara não vai conseguir estudar. Então a criança deu a solução e o adulto ainda ficou ofendido. Quem tu pensa que tu é? E uma solução que geralmente é muito simples, né? Muito básica. E fora às vezes que o adulto imagina coisas, né? Me lembrei de outra passagem do livro, que é aquela onde um menino tá indo muito mal na escola e os pais estão em processo de separação. E a escola já presume que o menino tá indo mal porque os pais estão em processo de separação, os adultos já criaram ali uma ideia de como solucionar o problema daquela criança, e ao entrevistar aquela criança, qual é o problema da criança? Que ela gosta de um outro menino. Gosta de uma outra menina, e que o amigo dele foi lá e beijou ela primeiro. E aí pergunta, tá, mas os teus pais estão se separando? Pá, graças a Deus, eu não aguentava mais eles brigando dentro de casa. Sabe que isso é uma coisa interessante também, Arthur? Quando a gente sabe, a gente para de conversar. Então, como a escola sabia que os pais estavam se separando, eles não foram conversar com a criança porque eles sabiam qual era o problema. Uhum. Quando eu sei qual é o teu problema, eu não vou conversar contigo. Eu nem sei se tu tem problema, tu entende? Mas eu imagino que tem, eu não converso, e aí a gente para de trocar. É tão simples isso, né? Mas como a simplicidade fica difícil
quando a gente está meramente numa situação de competição. Eu sou melhor que tu, eu sei mais que tu. Nesta relação não é simples. É quase que insuportável imaginar que eu possa conversar com alguém, porque eu já sei e eu sei que ele quer atrapalhar a minha vida. A nossa pretensão aqui é ajudar pais a serem mais cuidadores. Não só pais, né, Júlio? Adultos de uma forma geral, né? Adultos de forma geral, consigo mesmo, inclusive. A gente vai poder falar em outros programas sobre o autocuidado também, né? Olhar para si, olhar para essas relações tensas com mais cuidado, com mais relaxamento, com mais tranquilidade, aceitando que existem talvez muito mais perguntas por aí do que respostas dentro da gente, né? E ter a ideia de que eu preciso... A gente diz essa coisa, eu preciso me conhecer. Na verdade, eu preciso aceitar que eu não estou bem. Quando eu não estou bem, né? Claro. E aí eu resolvo melhor as coisas. Resolvo mesmo. Nos próximos episódios aqui de Cuidar Não é Educar, a gente vai falar sobre diversos assuntos envolvendo essa seara. A gente vai falar de brincadeira, a gente vai falar de filicídio também, vamos falar de inúmeros outros elementos que fazem parte dessas relações entre adultos, crianças, familiares, cuidadores e educadores. O Cuidar Não é Educar tem a parceria de Rede Sinodal e Hospital Moinhos de Vento. O que achou, hein, Júlio? A quem, novamente, eu agradeço muito. E a Mínima. Que privilégio. E toda a equipe da Mínima eu quero agradecer aqui, especialmente na pessoa do José Pedro Goulart, que nos proporcionou esse espaço, acreditou no projeto, acreditou na ideia, como a Rede Sinodal e o Moinhos de Vento. Não perca os próximos episódios, a gente se vê lá. Até mais. Um abraço.